Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Hoje eu escolhi um outro tema que me deu muita alegria, eu vou compartilhar com vocês. No final, se eu não tiver me alongado muito, vou cumprimentar e ler todos os comentários do chat e da página, mas desde já digo para cada um de vocês que eu vi todos e foram emocionantes e me dão muita alegria. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Eu queria dar alguns recados. Primeiro, que vocês se inscrevam no Paz e Bem, na Pós TV 247, curtam, compartilhem os nossos vídeos, nos ajudem. Nós sabemos que os algoritmos não são favoráveis a conteúdos progressistas. Então, a ajuda de resistência de cada um de vocês também é uma gentileza, um ato de amor para cada um de nós. Eu e Fernanda Carlos Borges começamos uma segunda temporada do que nós estamos chamamos de corpo e espírito. Agora ela vai trazer conteúdos do material novo que ela acabou de produzir, do legado de Gaia Arce em comemoração aos 100 anos, ligando também com as questões de espiritualidade. Então, para você que não viu, dê uma olhada lá, é uma sequência do Mulheres e Mitos, mas agora nós não estamos focando nos mitos diretamente. Eventualmente, a cada programa isso pode acontecer de uma forma natural. O Caminhos do Espiritismo continua forte, estamos estudando o que é Espiritismo, em breve vamos mudar, e aí eu trago as novidades para vocês. Ele é realizado pelo Sejus, então também nos dê aquela força no canal do Sejus e nas redes sociais. Então hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe deste livro aqui, ó, Eros e Ágape. Eu trouxe um material que eu adorei pesquisar, que é de um caputinho que se chama, vou ler aqui para não falar errado, Raniero Cantalamessa. E o Raniero Cantalamessa, ele me encantou porque, além dele estar lá como sacerdote desde 1980, portanto passou por vários papas, né, João Paulo, Bento XVI e agora o Papa Francisco, ele tem uma questão do diálogo com as igrejas pentecostais. Ele tem, inclusive, parece que um programa não sei se ainda tem, porque agora ele está com 86 anos, né? Não sei se essa informação ainda é atualizada da internet, mas ele teve, em algum momento, tem um programa na rádio e televisão italiana justamente com este conteúdo. E eu tenho feito aqui esse grande esforço, que na verdade não é único meu, muito pelo contrário, o Dora Encontro faz isso há mais de 30 anos, mas de diálogo interreligioso, porque eu entendo essa proposta, até porque nós já temos um programa de espiritismo, né, que é o Caminhos do Espiritismo, então eu entendo que este diálogo é importantíssimo. Em algum momento, o Raniero, ele trouxe um livro também, que eu não vou saber o nome em português, porque eu estou lendo material em inglês, que chama, deve ser o Mistério do Natal, mas aqui está em inglês, The Mystery of Christmas, e onde ele faz, inclusive, um diálogo entre os judeus, as relações entre os judeus e os cristãos. Eu não li este livro, eu vou procurar se tem o PDF, se vocês se interessarem, e posso tentar trazer o estudo para vocês aqui. E no final eu vou falar alguma coisa de jazz, então estejamos juntas aqui. Espero dar conta, porque o texto é super longo, eu vou ler algumas frases porque eu não decorei tudo. Então, aqui nesse capítulo, no primeiro capítulo, ele vai falar do amor cristão, uma pérola entre duas conchas. Aí ele fala assim, jazz frio ou jazz quente? Tem gente que fala jazz, tem gente que fala jazz. Fica a preferência aqui de cada um. Se alguém souber qual é a pronúncia mais correta no português, deixa no comentário aí também. Então, ele vai falar que a secularização, ela atua de um modo difuso que pode ser nefasto, que é no âmbito do amor. Por quê? Porque o amor consiste... Gente, desculpa aqui que tá tocando aqui o celular, daqui a pouco eu atendo. O amor consiste em separar o amor humano e o amor em todas as suas outras formas de Deus, reduzindo a uma coisa puramente profana, em que Deus está sobrando quando não é visto apenas como um incômodo. Mas aí ele vai falar assim, o tema do amor, ele não é importante só na evangelização, ele vai ser importante nas relações com o mundo, e ele é importante também para a vida da igreja. E nesse sentido, o amor pode sofrer uma nefasta separação
na mentalidade de um mundo secularizado, mas também do lado oposto, daqueles que creem, porque entre as almas consagradas. Simplificando ao máximo, ele vai dizer a situação é a seguinte: no mundo, nós encontramos um Eros sem ágape, e nós encontramos, entre os cristãos, muitas vezes, um ágape sem Eros. Então, o que ele vai dizer aqui? O Eros sem ágape é um amor romântico, geralmente passional, e que pode chegar à violência. Nós temos visto, né, os feminicídios e tantas mortes. Ele vai falar que é um amor de conquista que reduz o outro ao objeto do próprio prazer, isso nós temos estudado no Mulheres e Mitos, e ignora toda a dimensão de fidelidade e doação de si mesmo. Mas que não precisa descrever muito, porque a gente vê isso na televisão, na internet, nas chamadas e tudo mais. Mas para nós é bastante bom entender que o ágape, o que seria o ágape sem amor. Então ele vai falar que na música, e aqui eu adorei, existe uma distinção que pode nos ajudar, a diferença entre o jazz quente e o jazz frio. Então ele vai falar que ele leu que a caracterização dos dois gêneros é mais ou menos assim. O quente é um jazz apaixonado, ardente, expressivo, feito de impulsos, de sentimentos e de arroubos e improvisações originais. O frio, que é o cool, é aquele que tem quando se passa ao profissionalismo. Os sentimentos se tornam repetitivos, a inspiração dá lugar à técnica, à espontaneidade ao virtuosismo, e trabalha-se mais com a cabeça do que com o coração. Então, quando a gente atende essa distinção, o ágape sem Eros, ele é um amor frio, ele vai dizer aqui. E é como, por exemplo, amar sem envolver-se de fato, sem a participação do ser inteiro, mais por imposição da vontade do que por um impulso íntimo do coração. Então, você assume um molde pré-definido em vez de criar algo próprio e irrepetível, assim como é cada ser humano, ou seja, algo único, né? Cada ser humano é único diante de Deus. Então, os atos de amor voltados para Deus se parecem, nesse caso, como aqueles de namorados sem inspiração, que escrevem cartas à sua amada copiadas de modelos prontos. Então, ele vai dizer assim, se o amor mundano é como um corpo sem alma, o amor religioso, assim praticado, equivale a uma alma sem corpo. E aí dialoga muito bem com a questão de corpo e espírito que nós estamos falando, mas uma outra perspectiva com a Fernanda. Então, ele vai falar assim, o ser humano não é um anjo, não é um puro espírito, é uma alma e um corpo substancialmente unidos. Tudo que o ser humano faz, amar, inclusive, deve refletir essa estrutura. E nós, espíritas, falamos muito de cuidar do corpo e do espírito em todos os sentidos. Então, ele vai falar assim, se o componente que está ligado à afetividade e ao coração for sistematicamente negado ou reprimido, haverá duas saídas possíveis. Ou vai se levando adiante por senso de dever para defender sua própria imagem, ou se vai atrás de compensações mais ou menos lícitas, chegando até doloridíssimos casos que nós conhecemos bem. Mas por trás desses desvios morais de muitas almas consagradas, há uma concepção distorcida e desvirtuada do amor. Então, nós temos um duplo motivo e uma dupla urgência para descobrir esse amor na unidade original. E este amor verdadeiro, ele é integral, ele é uma pérola, e aí é o título do capítulo, escondido dentro de duas conchas, que são Eros e Ágape. E essas duas dimensões do amor não podem ser separadas sem que ele se destrua, como o hidrogênio da água. Então, aí ele vai falar o seguinte, né? Vai fazer um segundo tópico, que ele vai falar da incompatibilidade entre os dois amores. E o que ele vai dizer? A reconciliação mais importante entre duas dimensões do amor, falei errado, é a reconciliação prática que acontece na vida das pessoas para que ela se torne possível. É necessário reconciliar entre si Eros e Ágape, mas também teoricamente na doutrina. E o que ele vai dizer? A importância nasce do fato que tem uma obra que popularizou em todo o mundo cristão a tese oposta, ou seja, de que eles são inconciliáveis, as duas formas de amor. E ele fala que isso trata-se do livro do teólogo luterano sueco Anders Nygren, intitulado Eros e Ágape. E ele vai dizer o seguinte, que o pensamento
de lá, nesse termo, nesse conteúdo, está dizendo que Eros e Ágape são movimentos opostos. Então, um indica ascensão e subida para Deus, né, como ao próprio bem, e o outro vai dizer que é a descida de Deus até o ser humano na encarnação e na cruz de Cristo, ou seja, a salvação oferecida ao ser humano. E ele vai falar que no Novo Testamento fez uma escolha precisa usando para exprimir o amor o termo ágape e refutando o termo eros. Mas para ele, que é o Raniero Cantalamessa, São Paulo foi que reuniu e formulou de forma mais pura essa doutrina de amor. Por quê? Porque de acordo com a tese desse teólogo, Nigren, não sei como existe uma antítese radical que se perdeu rapidamente. Mas o cristianismo entra em contato cultural com o mundo grego e com a visão platônica já lá atrás com Orígenes. E nós, espíritas, também estudamos Orígenes, e Platão é conhecido como um dos precursores do espiritismo. E ele vai dizer que para esses, o Eros era um movimento de ascendência da alma em direção ao bem. Então, tinha uma linha ali que era pseudo-Dionísio Areopagita. Nós falamos muito de Dionísio no Mulheres e Mitos. Dá uma olhada lá na playlist. Que escreverá que Deus é Eros, colocando esse termo no lugar de ágape na célebre frase de João. Então, aqui ele vai citar João, capítulo 4, versículo 10. Então, no Ocidente, essa síntese foi realizada por Agostinho. Ele vai dizer, com a doutrina de Caritas, que é entendida como doutrina do amor descendente e gratuito de Deus pelo ser humano. Então, lembrando que nós, espíritas, não compactuamos com a visão de que Jesus é Deus. Tá? É até por isso que alguns alguns católicos não nos veem como cristão. E nós nos vemos, em muitos casos, como cristãos, né? Então, é isso que acontece. Mas aqui, voltando para ele. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer uma afirmação. Fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração até descansar em ti. E ele vai dizer que é dele também a imagem do amor como um peso que atrai a alma, como que por força da gravidade para Deus, como lugar do próprio repouso e do próprio prazer. Tudo isso, para Nigren, implica um elemento de amor de si, do próprio bem, portanto de egoísmo, que destrói a pura gratuidade da graça. É uma recaída na ilusão pagã de fazer a salvação constituir numa ascensão a Deus, em vez de constituir na gratuita e motivada, gente, dá uma chuva aqui, descida de Deus até nós. Esse programa eu gravo antes, porque eu estou em home office, então não posso ficar fazendo sempre. Então ele vai dizer o seguinte, prisioneiros dessa impossível síntese entre Eros e ágape, entre amor de Deus e amor de si, permanecem Nigren, São Bernardo, ao definir o grau supremo do amor de Deus como um amar a Deus por si mesmo e um amar a si mesmo por Deus, São Boaventura com seu ascensional itinerário da mente para Deus e o próprio São Tomás de Aquino, que define o amor de Deus infundido no coração do batizado, aí ele vai citar Romanos capítulo 5, versículo 5, como o amor com que Deus nos ama e com que nos faz também amar a Ele. Aí ele vai falar assim, isso equivale a dizer que o ser humano amado por Deus pode, por sua vez, amar a Deus dando-lhe algo de seu, o que destrói, sempre de acordo com Nigren, a absoluta gratuidade do amor de Deus. O mesmo desvio acontece, segundo ele, na mística católica. O amor dos místicos, nós falamos de vários místicos aqui no Paz e Bem, dá uma olhada lá na playlist do Paz e Bem, tem vários místicos que eu trouxe. E ainda pretendo trazer mais. Ele vai falar assim, o amor dos místicos, com sua fortíssima carga de eros, outra coisa não é para ele, senão um amor sensual sublimado, uma tentativa de estabelecer com Deus uma relação presunçosa de reciprocidade de amor. Então ele vai dizer assim, quem rompe com essa ambiguidade e devolve à luz a pura antítese paulina foi Lutero. Então, fundamentando a justificação apenas na fé, segundo o autor, ele não exclui a caridade no momento fundante da vida cristã, como critica a teologia católica. Uma vez disso, ele libertou a caridade, o ágape, do elemento espúrio do eros.
A fórmula somente a fé com exclusão das obras corresponderia em Lutero à fórmula do somente o ágape com exclusão do eros. Então ele vai falar o seguinte aqui, que Lutero nunca colocou o problema em termos de contraste entre eros e ágape, ele sabe isso, mas que é significativo nós olharmos para esse amor cristão e nós tentarmos entender o contragolpe dessa operação e a radical mundanização e secularização do eros, né? Que nós se tenta afastar o eros do ágape. E daí ele vai dar alguns depoimentos de quando ele estava em Madrid, isso eu achei interessantíssimo. Ele vai dizer que ele estava nos jornais, tinha uma mostra intitulada Lágrimas de Eros. E era uma mostra de obras artísticas de cunho erótico. Quadro, desenho, escultura, entendeu? Coisas que pretendiam chamar a atenção para o inseparável vínculo existente na experiência humana moderna entre Eros e Thanatos. Nós também falamos de Thanatos, Mulheres e Mitos. Entre o amor e a morte. E ele vê na arte, ele vê, por exemplo, nas Flores do Mal, de Baudelaire, que eu gosto muito, aliás, ou na Uma Temporada no Inferno, de Rimbaud, não tenho tanta proximidade. Ele vai dizer que o amor deveria levar à vida e não à morte. Então, a partir desse exercício filosófico que ele fez com antítese, ele vai retornar para a síntese desse amor eros e ágape, que eu achei genial. Se nós não podemos mudar a ideia que o mundo tem do amor, nós podemos corrigir para ele a visão teológica sem querer que favorece essa visão. E daí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, eros e ágape estão unidos à própria fonte do amor, que é Deus. Ele ama. Deus ama. Então, nós entendemos esse acolhimento surpreendentemente favorável de um amor que tem uma unicidade. E aí sou eu que estou dizendo isso, certo? E quando nós percebemos essa unicidade, o termo eros, usado em seu lugar sempre, e somente ágape, exceto por algum raro uso do termo filia, indica um amor de amizade. Que é esse amor que nós temos aqui. Então, ele vai dizer que no Novo Testamento, supõe-se que o termo eros tinha na linguagem comum, ou seja, na linguagem vulgar, não no sentido filosófico que Platão dava, o chamado eros nobre. Na acepção popular, o termo eros indicava mais ou menos o que se indica hoje, quando se fala de erotismo, de filmes eróticos, da satisfação do instinto sexual, enfim. Na acepção nobre, ele indicava o amor pela beleza, pela força que mantém unido o mundo e impulsiona todos os seres à unidade, ou seja, é um movimento de ascensão, né, rumo ao divino, que os teólogos dialéticos consideram incompatível com o movimento de descida do divino até o humano. Então, ele vai dizer assim, é difícil afirmar que os autores do Novo Testamento tivessem falando desse amor eros nobre, né, entre parênteses, de Platão. Eles evitaram esse termo eros pelo motivo que hoje o pregador evita o termo erótico. Aqui a gente não evita, no Paz e Bem. Ou quando emprega em sentido negativo. O motivo é que eros se deduz, ele vai dizer o sentido que os primeiros cristãos davam à palavra eros, se deduz facilmente do conhecido texto de Santo Inácio de Antioquia. E ele vai dizer assim, eu vou ler o trecho. O meu amor eros foi crucificado, e não há em mim fogo de paixão. Não me atraem o alimento de corrupção e os prazeres da vida. A expressão, o meu amor eros foi crucificado, contrariamente ao que se acreditava no passado, não indica Jesus crucificado, mas o amor de mim mesmo, o apego aos prazeres terrenos. Estamos na linha do Paulino, fui crucificado com Cristo e não sou mais eu que vivo. A desconfiança dos primeiros cristãos em relação a eros aumentava com o papel que ele cumpria nos cultos dionisíacos. Nós também falamos no Mulheres e Mitos muito sobre Dionísio. Dá uma olhada lá na playlist se você perdeu. Assim que o cristianismo entra em contato e diálogo com a cultura
filosófica grega, ele cai imediatamente toda a barreira em relação ao eros. Esse é usado com frequência nos autores gregos como sinônimo de ágape, e empregado para indicar o amor de Deus pelo ser humano, o amor do ser humano por Deus, e o amor pelas virtudes e por tudo que é belo. Então, uma simples olhada ele vai dizer em todos esses textos, e nós vamos percebendo Cristo, olha como ele usa, Cristo, objeto primário do eros humano. E por que eu me apeguei a esse texto? Porque esses dias eu estava revendo A Última Tentação de Cristo. É um filme bastante comercial, né, do Scorsese, mas tem muito ali do amor humano junto com o amor de Deus, com as escrituras, com tudo que se passa. Então eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia trazer isso através de um teólogo, de um sacerdote. E foi quando eu lembrei desse livro. Então acho que fui inspirada pelos meus espíritos guias que sempre estão comigo nesses momentos em que eu gravo Paz e Bem. Mas deixa eu entrar em Cristo, objeto primário do eros humano, para não ficar muito longo. Ele vai dizer assim, o resgate do eros ajuda, sobretudo, os enamorados, os humanos, os esposos, mostrando a beleza e a dignidade do amor que une. Ajuda os jovens a experimentarem o fascínio do outro sexo, ou do mesmo, não como algo suspeito, o do mesmo sou eu que estou sendo inclusiva, né? Que deva ser vivido, não que é algo que tem que ser vivido às escondidas de Deus, mas ao contrário, né? Algo que é do seu Criador, que é da sua alegria, que pode ser vivida numa ordem querida, desse amor do eros humano, que acena sempre para ajudar a todos que não são celibatários, enfim. E aí ele vai falar, ou virgens consagradas, lembrando que virgem também tem vídeo lá no Mulheres e Mitos, entendendo essa virgindade não como uma virgindade do ímen, mas como uma virgindade no sentido de um caráter, de uma força. Então nós estamos trazendo aqui. E ele vai dizer o seguinte, os salmos estão cheios desse anseio do coração, né? Por Deus. Então, quando está lá, a ti, Senhor, eu elevo minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, em Nuvem do Não Saber, um clássico da literatura espiritual da Idade Média, olha de novo a Idade Média aqui comigo, ele vai dizer assim, preste atenção a esse maravilhoso trabalho da graça na tua alma, ele não é senão um impulso imprevisto que surge sem qualquer aviso prévio e aponta diretamente para Deus, como uma centelha que se desprende do fogo. Perfure essa espessa nuvem do não saber com a flecha pontiaguda do desejo de amor e não se mova dali, aconteça o que acontecer. Então, este movimento do coração, como nós somos criaturas no templo, no corpo, nós temos necessidade de projetar esse amor, de tirar o véu da escuridão que nos oculta dele. Então, a resposta para essa pergunta, Deus nos deixou muito próximo. Ele disse, olha, amar a Deus como todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nós espíritas também estudamos isso. Então, ele vai dizer, quem não ama o próprio irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso está em Jó, capítulo 4, versículos de 12 a 20. Então, nós temos que ficar atento com essa questão, porque ela é objeto eros, é objeto primário da nossa busca, do nosso desejo, da nossa atração. E isso também é o Cristo. Então ele vai dizer, ao Salvador é pré-ordenado o amor humano desde o princípio, como ao seu modelo e fim, como um cofre tão grande e amplo que pudesse acolher a Deus. O desejo da alma se volta unicamente a Cristo. Esse é o lugar do seu repouso, porque só Ele é o bem, a verdade, tudo aquilo que inspira amor. Então isso ressoa muito alto na nossa espiritualidade, e ele vai dizer da máxima de São Bento, em que se diz, nada absolutamente seja anteposto ao amor de Cristo. Isso significa restringir o horizonte do amor cristão de Deus a Cristo, significa amar a Deus de maneira que Ele quer ser amado. O Pai que vos ama porque vós amais. Então, esse texto é enorme, gente. Ele vai dizer o seguinte, a beleza e a plenitude da vida consagrada depende da qualidade do nosso amor por Cristo.
porque somente Ele é capaz de nos defender das dispersões do coração. E isso eu acredito piamente. Eu conversei com vocês aqui nas últimas semanas, disse que estava passando por 2 momentos super difíceis, mas me apeguei a Jesus, fiz muita prece, pedi para amigos, gente. Um deles já se resolveu, depois eu conto para vocês exatamente o que é assim que se confirmar. E o outro está se resolvendo e tudo graças a Jesus, esse espírito puro. Para nós espíritas, aqui no texto ele diz Jesus, esse homem perfeito, infinitamente superior. Veja bem, é quase nossa concepção. Então, ele vai dizer que o amor de Jesus não se subtrai ao apelo das criaturas, à atração pelo sexo. Isso nos dá força para vencer. Muito pelo contrário, isso tem que ser vivido, né? Esse amor eros. E tem uma novidade, uma beleza desse amor que nós chamamos de eros e que a nossa liberdade está relacionada a isso. Não basta, né, nós temos o dom do amor e trocar tudo isso porque nos consideramos em débito. Nós temos que compartilhar com simplicidade, com amor, né? Ele vai dizer, ele vai dar um texto aqui muito bonito, ele vai dizer, o amor ardente é colocar-me sempre em primeiro lugar, é procurar satisfazer em todo momento, é confrontar os teus desejos com o meu desejo, é viver diante de mim como amigo, confidente, esposo e ser feliz, é ficar quieto quando pensar em ficar um pouco longe de mim. Estar repleto de felicidade quando estou contigo. É estar disposto a grandes sacrifícios, nunca me perder. É preferir viver pobre e desconhecido comigo a rico e famoso sem mim. É falar comigo como ao amigo mais amado em cada momento. É confiar-te a mim pensando no teu futuro. É desejar perder-te em mim como meta de tua existência. E assim eu termino esse texto dele, mas a novidade do jazz, que isso aqui me fez ligar, eu estou procurando aqui na minha tela, gente, desculpe. Isso me fez ter uma vontade enorme de ouvir Nina Simone, no My Way, mas eu vou trazer aqui a versão em português se tiver algum erro, porque é uma tradução livre, claro, eu não sou tradutora, por favor, me corrijam. Então, no My Way, ela vai falar assim, e agora que o final está próximo, eu encaro a cortina final. Meu amigo, vou dizer claramente, vou relatar meu caso, tenha certeza, eu vivi uma vida que foi cheia, viajei por cada uma e por todas as estradas e mais que isso eu fiz do meu jeito, arrependimento tenho poucos. Mas então, de novo, poucos demais para mencionar. Fiz o que tinha de fazer e fui até o fim, sem exceção. Planejei cada curso projetado, cada passo cuidadoso do percurso. E mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. I did it my way. E ela vai continuar e vai dizer que ela se sente plena. Então, acho que o que esse sacerdote está nos convidando é para que nós vivamos uma vida plena, uma vida sem restrições ao tipo de amor que nós temos pelo outro. E isso é a grandeza, é a nossa liberdade de escolha, que nos espíritas falam tanto de livre-arbítrio. Então, que seja um dia pleno para cada um de vocês, de muito amor, Eros, de muito amor, Ágape, e nós estamos juntos. Gente, não deu tempo de novo de falar o nome de vocês, porque eu já me estendi demais, mas eu prometo que estou guardando cada um de vocês com muito amor aqui no meu coração. Um beijo grande, paz e bem, gente, paz e bem.